Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Rafael Rodrigues. Estamos aqui em mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do pastor Sérgio Filho, do projeto Vida Nova daqui no município de Nilópolis. O pastor Sérgio é uma pessoa que eu costumo dizer para alguns amigos que chegou na minha vida do nada, através do direcionamento de uma amiga, que já foi também entrevistada aqui no Papeando a Palavra, a Rebeca Araújo, e a gente conversava muito, e ela sempre falava para mim, você precisa de ajuda de um psicólogo, você precisa de ajuda de um psicólogo, e eu sempre fugindo, sempre achando que não preciso disso, né? E geralmente quem fala que não precisa é quem mais precisa de um psicólogo, e essa pessoa que está aqui participando hoje me ajudou de uma forma fora do comum, incrível demais, me deu um norte muito importante para a minha vida, mas hoje não vou falar da experiência que eu tive na convivência com ele. Hoje o assunto, o foco é ele, nós vamos entrevistar ele. Então, pastor, se apresenta para a galera aí para conhecer o senhor. Valeu, pessoal. Então, isso aí. Até fico lisonjeado aí com as palavras, Rafael. A gente nem tem noção, essa é a realidade. De onde a gente chega, né, na vida das pessoas. Apesar da gente sempre querer e ter no coração, querer ser um instrumento, né, cara, na vida nas mãos de Deus, para tocar a vida de pessoas. Esse é o meu intuito. Então, é isso aí mesmo. Sou pastor Sérgio aqui, sou casado com a Dani Traguito, mulher mais bonita do mundo, né, das nações. Pai de um adolescente, 17 anos. E é isso aí, sou pastor, sou do Corpo de Bombeiro, psicólogo, e sei lá, babá, conselheiro. O homem multiuso. E eu fico muito honrado de estar aqui com você agora. Vamos lá, vamos cair dentro aí que eu puder cooperar com o teu trabalho, vai ser, para mim, é muita alegria. Amém. Assim, quem já acompanha, né, já tem o hábito, já sabe que eu não faço um roteiro de perguntas, mas eu sempre começo com a mesma pergunta para todos os convidados, né, que a partir dessa resposta ela vai dar um leque para assuntos diversos. Conta para a gente, pastor, como foi a sua experiência ou o processo da conversão do senhor? Rapaz, a minha experiência é bem assim. Eu confesso que eu fico bastante emocionado. Eu vou ser bem objetivo, porque também haja tempo, né? Porque o meu processo de conversão foi aqueles processos longos, né, em que eu resisti durante um tempo. Sou filho de uma mãe esquizofrênica. Isso meu pai é PM, né? Então teve que correr atrás, muito atrás. E não tive ali a minha mãe em cima. Então isso fez com que eu me tornasse um moleque de rua, né? Moleque de rua, nascido e criado em Olinda, aqui em Nilópolis, né? E desde novo sempre tentaram me levar para a igreja, mas um garoto muito sem destino, muito sem sentido na vida. Até que eu, na brigada paraquedista, já era cabo paraquedista, lá um amigo meu, né? E eu era aqueles caras escarnecedor, né, cara? Aqueles escarnecedor. Eu queria no Kardec. Aí o cara sempre ficava me evangelizando, um colega de alojamento. Aí até que ele me deu uma palavra. Aquela palavra, sabe quando você sente que aquela palavra foi a primeira pancada no muro? O muro, ele aparentemente não teve rachadura, não teve nada, mas a primeira pancada é importante, né? E ali eu senti, cara, ele falou algo sobre o diabo, assim, sabe? Que eu estava enganado e tal. Mas foi uma palavra dura, objetiva. Ali eu senti que me balançou. E ali eu comecei a ir num culto, na hora do almoço, na brigada. Mas até então, nada demais, né? Nada de uma decisão, né? Era só
sei lá, uma espécie de entendimento que estava caindo, né, rapaz? Aos poucos. E aí, eu lembro que eu estava num dia, um dia de semana, eu estava de folga, fui para a praia, aí fiquei o dia inteiro na praia, cheguei à noite em casa, fui na casa de um amigo não estava em casa, aí ia voltar para casa, eu falei, não vou voltar para casa não, eu vou voltar vou lá na Rua do Abel, na época, a Rua do Abel, famosa Rua do Abel, ficava a galera toda lá, e sempre tinha gente na Rua do Abel, então ainda estava todo salgado, de bermuda, boné, e cheguei na Rua do Abel, não tinha ninguém, cara, ninguém, é uma coisa impossível de acontecer. Mas aí eu falei, não tem ninguém, eu sou o primeiro. Fiquei parado lá na esquina na Rua do Abel, e isso eu tô te falando são, sei lá, 7 horas da noite, né? 6h30, 6h30, 7 horas. Isso vem um rapaz, um amigo que havia se convertido. O nome dele é Enzo, também pegava onda. E aí ele falou, cara, tu tá de bobeira aqui? Eu falei, eu tô. Ele, pô, vão ali comigo. Eu falei, aonde, cara? Pô, tem um culto aqui. Ele me levou no culto da Nazareno. Quinta-feira, o culto de libertação ali na primeira Nazareno. Eu tava de bicicleta, falei, pô, cara, mas eu tô assim, desse jeito, pô, cheguei da praia agora. Ele, meu irmão, vem como estás, meu irmão, bora. Aí, fiquei a bicicleta, aí botou a bicicleta na casa do amigo lá. Esse dia foi um dia inesquecível para mim, cara. Porque uma vez eu havia acordado com uma música da Vigília de Bento Ribeiro na minha cama. A minha mãe estava na rádio, melodia ouvindo. Veja bem, eu, Rafa, minha mãe, né, não estava ali parada, uma Jesuscidência, vamos chamar assim. E aí eu acordei, eu passava as madrugadas na rua, né, andando pra caramba. Eu acordei com aquela música, És a nossa estrela da manhã. Aí aquela canção, Te louvamos, ó Senhor. Isso algumas semanas aconteceu. Cara, eu acordei chorando igual uma criança, copiosamente. Aquela adoração entrou no meu coração. Pois é muito E bom. nesse dia na Nazarena, quando eu cheguei lá, a música do apelo foi essa, brother. Aí tu não imagina como aquilo me arrebentou. Então, na minha na minha fisgada no evangelho, o Senhor veio, sabe, como que botando placas, me conduzindo com muito carinho, com muito amor, até chegar nesse tempo. E aí tudo mudou, né, cara? Tudo mudou. Ali, Maravilha. amei a Igreja Nazareno. A primeira Igreja Nazareno foi o meu berçário, foi muito bom. Tempo, assim, muito bom. Show. E vendo a experiência do senhor, né, e para a galera que acompanha aqui desde o primeiro, é interessante observar o quanto que muda de pessoa para pessoa. É uma situação bem singular. A vida do senhor foi de uma forma, né, o senhor falou que Deus foi botando as placas, né, indicando com amor. O meu caso foi completamente diferente. E veio botando um monte de placa, mas eu derrubava a placa e seguia em frente. É uma hora que o anzol pelo nariz e venha. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, né? Até para você que está assistindo também agora, e eu observo uma galera, principalmente da minha geração, que quer colocar muitas experiências dentro de uma caixa e falar que a minha experiência é a experiência correta, a minha experiência é a melhor. Então, eu me converti dessa forma, então quem se converte de uma forma diferente, passa por um processo diferente, não está valendo muito. Uma coisa bem absurda, né? Estou até entrando nesse assunto porque foi o que eu ouvi na semana passada, no final de semana, uma pessoa falando para mim, não, eu me converti assim, então é dessa forma que é. Se for diferente, não existe. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando, cara? É algo Assim, Rafa, complicado. eu acredito que tenha os frutos da conversão genuína. Por exemplo, cara, depois disso, eu peguei um amor uma vontade de congregar, eu peguei um amor pela palavra. Eu não acredito numa conversão genuína que não se transforma num desejo de ler a Bíblia, num desejo de conhecer Deus.
Eu lembro que eu mudei completamente. Eu nunca fui um cara de leitura. Eu comecei a gostar de leitura, cara. Eu também. Aí a primeira coisa que eu fui comprar um manual bíblico para conhecer a Bíblia. Aí um irmão da Assembleia que se disponibilizou, vou na tua casa dar estudo, eu amei aquilo. Eu falei, caramba, fiz um grupo de estudo na minha casa. Eu lembro até hoje que ele ia lá em jejum, eu botava um monte de lanche para ele. Não, meu irmão, pô. Tentação. É. Então, as consequências de uma decisão, de uma regeneração, eu acredito que gere logo de início essa mudança, essa fome pela presença de Deus, pela palavra, um anseio por adorar, sabe? Por estar no local de comunhão, de koinonia. Sim. Mesmo que você não tenha esses entendimentos. Você vai tendo esses entendimentos depois você vai... então é isso que eu senti. Caramba, porque você vai conhecendo a palavra, você vai conhecendo o mover de Deus e você vai, né? Agora, como Deus toca, não tem um toque igual, cara. Como Deus entra, até porque os seres humanos são seres subjetivos. Eles são seres singulares. Deus não chega no padronizado, não, cara. Deus chega de acordo com a característica do seu filho. Ele sabe. A gente está lidando com Deus que é essencialmente, Rafael, amor. Claro, ele é fogo que consome, sim, mas ele é amor. A base, vamos chamar assim, a essência, eu creio nisso. Eu vejo pela palavra. Claro, ele é um Deus de atributos, mas o amor é Deus, mano, sabe? Então, o movimento de Deus, ele vai... Não que ele se enquadre ao homem, não é que ele está se submetendo ao homem, não. É que ele vai se mover de uma maneira, creio eu. Cara, quantas vezes você já ouviu Deus que invadiu uma boate, pegou o cara dentro da boate? Estava vendo o testemunho do Theo Hayashi, cara. Theo Hayashi lá nos Estados Unidos, dentro de uma boate, Deus foi lá, o que eu estou fazendo aqui? Dali ele foi para Jocum. Ele saiu da boate, no dia seguinte ele estava fazendo a matrícula na Jocum. Pô, isso é muito bom, cara. Eu acho esses testemunhos assim algo muito maravilhoso. Porque no meu caso, por exemplo, o senhor encontrou com um amigo, ele te convidou para ir na igreja, o senhor foi do jeito que estava e pronto. Na quinta-feira, lá na primeira igreja do Nazareno e tudo mais. Eu estava num churrasco, com um copo de cachaça na mão, detestava crente, eu tinha ódio de cristão. A palavra é essa. Toda pessoa que passava por mim na rua que tinha uma Bíblia, a minha reação era querer bater, era querer brigar, e sem explicação nenhuma. E isso é algo que, toda vez que eu vou falar, me marcou tanto, que eu não dá para esquecer, né? De uma senhora totalmente indefesa, magrinha, entrando pela avenida, me dando um panfleto e dizendo, eu vou mostrar para você o quanto é importante sofrer pelo meu nome. E eu queria segurar no braço daquela mulher, só que eu não conseguia me mexer. Eu fiquei assim, o que está acontecendo? A onda que estava ali na hora, não só do álcool, mas de outras coisas, passou um estalar de dedos. Eu fiquei assim, estou me sentindo limpo, mas vazio ao mesmo tempo. Então, eu queria aquela coisa, poxa, você cheio de quê? E aquilo já não fazia mais sentido nenhum para mim estar naquele lugar. Tinha dinheiro, tinha mulher, tinha um monte de coisa, mas era tão vazio, era tão nada, que levou essa coisa de querer buscar mais, de querer mais. Como o senhor falou, o interesse da leitura na minha vida chegou assim que eu me converti. Eu nunca tinha lido um livro em 22 anos. Primeira coisa que eu fiz foi pegar a Bíblia. Eu me recordo que eu matei o Novo Testamento inteiro em uma semana e caindo para dentro. É claro, não entendi nada. Vai passar um fumacê aqui agora. Olha o barulho. Não passou, não deu para ouvir. Não? Graças a Deus. Aí isso é muito interessante, né? Até para o pessoal poder ter uma noção de que é muito importante a gente ter essa ideia, entender o quanto Deus trabalha de uma forma singular e para um propósito específico,
Ele tem um propósito específico na vida de cada um. Lógico, tem um propósito em conjunto, né, no coletivo, e o propósito na individualidade de cada ser humano. Então, eu vejo assim, tem amigos, né, daquela época que até brincam comigo. Poxa, cara, você estava lá tranquilo, né, na brisa, tudo mais, e do nada seu semblante mudou, você ficou feliz e com dúvida ao mesmo tempo. E você estava com a cara amarrada, com um aspecto de uma pessoa 100%, 1000% agressiva. E aí um amigo de infância brinca comigo isso até hoje, né? Você ficou com a cara de ursinho, do nada. Uma pessoa muito tranquila. Eu falei, não, eu não consigo entender isso. Mas com o passar do tempo, como o senhor mesmo disse, a questão, você vai buscando, você vai tendo a maturidade, você vai vendo através das escrituras. E o quanto que isso realmente acontece. É aquela ideia de você ver uma foto antiga e ficar assim, pô, a minha aparência ela era diferente. O semblante ela era esquisito demais. Ô, Rafa, eu acho o seguinte, cara. A experiência da conversão, ela é tão importante, ela é tão importante, que haverá momentos na nossa vida, não sei se você já viveu isso, que nem a teologia me sustentou, nem o conhecimento bíblico, teológico me sustentou. Foi a memória do amor de Deus me tocando e falando comigo de uma maneira muito singular. Muito Tem simples. uma hora, tem uma hora que só ficou isso na minha vida. Algumas vezes só isso me segurou. Momentos de dificuldade, momentos em que eu pensei em desistir, momentos em que eu estava me sentindo desanimando na fé, momentos em que eu estava com raiva da igreja, momentos, diversos momentos. Hoje a gente já está um tempinho. Eu estou desde 9/4, né, cara, no Evangelho. Então você passa por muita coisa. E tem uma coisa também que ficou marcante na minha vida hoje, pelo menos comigo foi assim. Eu acredito que Deus está sempre tentando se revelar ao ser humano. Nós é que temos um coração tão duro e somos tão cegos que não conseguimos enxergar a glória dele. Verdade. A Bíblia diz que se a gente tatear, a gente pode tocar ele. Só que a gente é tão insensível, a gente é tão ligado ao pecado, tão ligado ao mundo, tão terrenal, que Deus está do nosso lado, cara. Deus está se revelando, Deus está passando, e a gente não percebe. Os nossos sentidos estão completamente amortecidos, insensíveis. Por que eu estou te falando isso, cara? Porque eu lembro que algumas vezes eu nem pensava em receber a Cristo. Mas, por exemplo, uma vez eu estava dentro do mar, cheguei cedo na praia, né? Você sabe que eu pego onda, né, cara? E aí devia ter aí uns 16 anos. Eu cheguei no CCB aqui, só cheguei sozinho na praia, caí, tinha ninguém dentro d'água, eu fiquei sozinho. Isso eu tô te falando, devia ser 7 horas da manhã dentro d'água, 7:30 da manhã. Água cristalina. Cara, eu tenho certeza que eu fui visitado pela presença de Deus dentro daquela água ali. Eu chorava, eu sentia Deus na minha vida. Aquilo foi minha conversão? Não, não foi minha conversão. Ali eu saí, continuei com a minha vida, continuei no pecado, continuei tudo, mas eu tenho certeza, porque eu levantei, eu comecei a conversar com Deus, cara, eu senti a presença de Deus, brother. E aí, quem é você? Quem é o teólogo que vai dizer para mim que não era Deus? Não tem como. Eu tenho certeza, agora conhecendo Deus, passado o tempo, eu falei, caramba, Senhor, era tu. Entende qual é a parada? Cai a ficha, caraca, era o Senhor mesmo, cara. Então, essas experiências, elas me sustentam, cara. Muitas vezes mais do que a teologia, mais do que a filosofia, mais do que os métodos, os manuais evangelísticos. Tá entendendo? Com certeza. É Eu, a há experiência. 2 meses atrás, mais ou menos, né, por conta de várias situações que vieram acontecendo desde o começo do ano, a vida de muita gente ficou uma bagunça só devido a esse problema. E eu comecei a me questionar muito sobre isso. Eu me sentia vazio dentro da igreja, muito fraco dentro da igreja, e a minha primeira alternativa foi recorrer aos livros.
E eu me recordo que eu cheguei lá no quarto, lá em casa, olhei para a parede, né, onde tem as prateleiras, tudo direitinho. Olhei para aqueles livros todos e eu peguei uma prateleira, meti a mão e joguei tudo no chão. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, eu tô ficando maluco, porque eu preciso ser cheio, eu preciso te ouvir, tem muito material aqui e eu sei que se eu ler tudo isso, eu não vou conseguir te ouvir. Eu estava com essa certeza no meu coração. E foi o momento em que eu parei, fiquei sentado na beira da escada, olhando assim ali para o topo da serra aqui no Jericinó, e fiquei olhando, e olhando, e chorando, e chorando, e chorando, e agora até dá vontade de chorar, de lembrar dessa situação. E eu fiquei assim, caramba, é o Senhor, cara. É isso. E isso bastou demais. Foi onde deu um levante, né, no meu ânimo, na questão da caminhada. E eu fiquei, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso agir, eu preciso me movimentar, mas está tudo tão travado, está tudo tão amarrado. E eu fiquei, mas qual é a forma que eu vou usar para me movimentar de uma forma mais dinâmica e com um raio de alcance maior? Aí eu tive um bate-papo com a Rebequinha, ela me orientou a vir para a internet. Ela sabe que eu nunca gostei de aparecer. Botar a cara na internet, para mim, foi uma das coisas mais difíceis que era para mim. Eu precisei quebrar com essa barreira. E eu fiquei assim, eu falei, poxa, é aqui, cara. É uma nova realidade. É uma nova forma de você conseguir propagar o evangelho de Cristo num raio de alcance que eu vi na prática, que é absurdo, é muito, muito, muito grande. É claro, tomando os cuidados, como algumas pessoas, infelizmente, não tomaram, de não acreditar que o ministério é só isso aqui. É. Né? Não transportar a igreja, a congregação dos santos, para a internet. Mas não tem como abrir mão mais disso aqui, Rafa. Não, com certeza. Na minha opinião, acabou. Isso aqui, a multimídia, a igreja hoje é multimídia, além da presença, além do discipulado tradicional, que não deve mudar e jamais vai mudar, mas a gente também tem que atentar para o fator multimídia. A gente vai ter que estar nas redes, a gente vai ter que estar proclamando. Amanhã a gente vai passar e o nosso conteúdo vai ficar e Verdade. vai embora, está entendendo? E vai em lugares que a gente não imagina. E tem coisas, Rafa, que só você vai fazer, mais ninguém. Porque isso faz parte de você. Deus fez você, constituiu você com uma característica, tem algo de você que só você pode transbordar. Se você não sair de você, se você não sair do em si mesmamento, né, vamos chamar assim, se você não sair para fora de você, você não começa a cumprir nada de Deus na tua vida para tocar pessoas. O sentido da vida está em tocar alguém. O que você está fazendo aqui é o sentido da vida. O sentido Deus nos colocou para tocar alguém, cara, e tocar com o evangelho. Entendeu? Então, cara, continua, não para, vai, Vai deixar. rompe mesmo. Cair para dentro e vamos embora. Então, mestre, dentro desse assunto que a gente já começou, sobre a questão da conversão do senhor, falei um pouco sobre a minha também, tudo mais. Né? Eu tenho 29 anos. Quando o senhor falou que se converteu, foi em 94, né? Então, eu era bem pequenininho, bem criancinha ainda. Pelo amor de Deus, você falou, nasci em 94. Eu falei, cara, tô teu pai, pô? Não, nasci em 91, tinha 3 anos. Meu Deus do céu. Eu só tenho a barba um pouco branca, mas é genética de família, mas eu sou novinho ainda. E o senhor consegue ver uma diferença, né, na prática, de quando o senhor se converteu, quando o senhor começou a estar no convívio da igreja, né, de como a igreja se comportava naquela época e como a igreja está se comportando nesse tempo? A geração do senhor, para mim, a geração, existe uma mudança de comportamento da igreja? Ah, cara, total, total. Eu vou mais, ó. Eu acho que de alguma maneira a igreja é o reflexo da sociedade. Sim, eu concordo. A sociedade mudou, a população, o ser humano mudou demais. Isso atinge a igreja porque a igreja
ela está espalhada. A gente tem muito a visão da igreja como uma instituição, né? Uma organização. A igreja como aquele prédio, aquele lugar que a gente vai. Só que a igreja são cidadãos, são pessoas que estão afetando e sendo afetadas pelo meio. Sim. E essa mudança da sociedade, né, contemporânea, ela afetou a igreja. É aquilo que a secularização entrou dentro da igreja. Não. A igreja que foi lá fora e foi afetada pela secularização. Então, a gente fica muito achando que ali é uma paredinha que a gente se protege, é um gueto, e que as coisas não podem entrar. A gente impede elas de entrar. Isso é um absurdo. A maneira da gente pensar assim, penso eu. E de lá para cá, cara, eu vejo que houve um avanço no comportamento humano de animalização do ser. O homem tem sido cada vez mais coisificado. Ele tem deixado de ser um ser para ser uma coisa. Sim. E aí, o que acontece com isso? O que faz o homem ser um ser humano? É exatamente isso que eu falei para você. O homem, ele é um ser humano quando ele é um homem capaz de lidar com dores. É um homem capaz de ser resiliente. É um homem que, ao invés de ele se vitimizar, ele enfrenta as tensões, os dramas da vida. Ele busca o sentido e vai atrás dele. O homem, ele é transcendência. Então, na hora que a igreja parou de transcender, e sem que ela perceba, ela entrou na vibe da sociedade, de ser um lugar também meio politicamente correto, ser um lugar esteticamente arrumadinho, tomar cuidado com o que vai dizer. Você vê, os nossos representantes, muitas vezes, nos programas de TV, né, pastores que vão em programas de TV, em entrevistas, né, entrevistas assim do tipo com Luciana Gimenez, né? Eu fico esperando sempre o cara pregar o evangelho, mano. Aí o Também. cara vai ali e faz um, né? Não, porque tal, samba, parece que tá todo mundo quer ficar bem na fita, quer ficar bonitinho, arrumadinho. Ele espera um novo convite. Às vezes ele só vai ter aquela chance para falar uma multidão que ele jamais, nunca mais vai ter a oportunidade de falar. Claro, com amor, com graça, com carinho, não é ofendendo ninguém. Mas o evangelho, sabe? A transcendência, a mensagem mais básica da igreja, que é, cara, a ressurreição, a volta de Cristo. Quando a igreja, você pode ver, a igreja vem parando de colocar uma esperança no porvir. Sim. Porque a sociedade foi ficando assim, com esperança de porvir. E aí a igreja, em vez de romper e ser contra a cultura, ela se adequou à cultura. Desse tempo, em 94 para cá, foi o que eu tenho visto. Então, a igreja se tornou uma prateleira de entretenimento. As pessoas ficam procurando aquilo que mais me gusta, né? Que mais me gusta. Aqui tem um louvor bom, aqui tem um pastor legal, engraçado, aqui tem... essa igreja aqui tem um berçário lindo, que o meu filho é lindo, ótimo, aqui tem um berçáriozinho. Ninguém quer mais as dores, ninguém quer mais construir a história juntos, sabe? Vou entrar nessa igrejinha pequena aqui, eu vou sacudir junto com esse pastor, nós vamos crescer, nós vamos ganhar vidas, nós vamos batizar, eu vou investir meus recursos e nós vamos fazer algo. Não, não. O cara não quer, a pessoa não quer dificuldade. E aí virou, ao invés de um centro de discipulado e missões, virou um comércio. Virou esse clientelismo que eu estou falando. O cliente sempre tem razão, você se adequa, você quer fazer uma coisa de uma maneira que a pessoa volte de novo. Então você não quer ofender. Entende? Claro, veja, é um equilíbrio nisso. Não é que tem que ofender. O evangelho, você pode pregar o evangelho rindo.
Mas muitas vezes ele vem de uma maneira pesada. Sim. O evangelho nunca vai deixar de apontar o nosso pecado. A glória de Deus, sempre que ela se revelar, Rafael, ela vai fazer com que a gente enxergue o pecado em nós e no povo que a gente habita. Isaías, capítulo 6. Eu vi o Senhor, olha só. E agora eu estou vendo que eu sou um cara de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque eu vi a glória do Senhor. Então, quer ver a glória do Senhor? A nossa situação vai ser exposta. Então, o que as pessoas estão... De lá para cá, aconteceu, Rafael? As pessoas querem mostrar a glória da igreja, a glória do meu ministério, a glória da minha pregação, a glória da minha teologia, da minha filosofia, a glória da minha performance de voz. Oh, aleluia! Oh, tá entendendo? Ficou uma coisa tão sem koinonia, tão sem amor, tão sem verdade no ser íntima, sabe? Tão sem humanidade espiritual, entende? Sim. É isso, essa é a diferença. Eu tentando mostrar aqui para você. De alguma maneira, a igreja acompanhou o que vem acontecendo na sociedade, no meu ponto de vista. Eu vejo assim que, desde quando eu entrei, né, tem 7 anos mais ou menos, eu já via essa relação entre o ser humano muito superficial antes de entrar para a igreja. E eu me recordo que, quando eu entrei para a igreja, eu entrei com uma expectativa absurda de ver algo completamente diferente. Só que eu vi exatamente a mesma coisa. As pessoas não têm aquele trabalho de se conhecer. O senhor citou a questão do discipulado. No Papinha na Palavra passado, eu falei muito com meu amigo Duda Ribeiro. A gente falou muito sobre discipulado. E o quanto que essa questão do discipulado ela ficou muito superficial. Aonde, não falando aqui que não é para ser, mas ele não se resume a um curso de 4 meses, de 6 meses, e depois a pessoa ganha um certificado e está solta. E vai discipular outra pessoa. Eu fico pensando assim, mas como isso? E a pessoa não tem aquele alguém para poder estar do lado, porque a questão do conhecer o outro, eu sempre entendi que dá muito trabalho, porque requer tempo. É você também expor para a pessoa que você está discipulando que você é um ser humano, que você erra, porque eu já tive experiências sobre essa questão de conversar com algumas pessoas e a pessoa falar, você está errando nisso, nisso e nisso, e eu, cara, mas você está aqui para me ajudar. Aonde que você erra? Eu não erro, não. Eu fico, cara, será que quem me discipula é o Batman? É o Homem de Ferro? Eu não sei quem é esse cara. E até onde eu vejo na Bíblia, o próprio Paulo fala que ele é o mais miserável de todos os homens. Essa pessoa está falando para mim que ela não erra, que ela não erra em momento nenhum. É algo muito complicado. Aí dentro disso, eu vejo o quanto a superficialidade do relacionamento ela vem crescendo com o passar do tempo. Tudo hoje parece que se resume a uma mensagem no WhatsApp. Discipulado através do WhatsApp. Eu só mando mensagem para a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite. E quando a pessoa quer me ligar, quer falar comigo, pô, não, nesse momento eu estou ocupado, não dá não. E às vezes não está. A pessoa simplesmente ela não quer, justamente por não querer ter trabalho. Porque eu vejo assim que a questão do relacionamento, em qualquer esfera, seja na igreja, seja no relacionamento marido e mulher, entre amigos, família, é algo que dá trabalho. É algo que precisa ser cultivado todo dia. E não só em momentos. Tipo, hoje eu sou seu amigo, amanhã eu não falo contigo. Hoje eu sou o namorado da Gabriele e amanhã, não quero nem saber dessa garota e pronto. Não é assim que funciona. Eu acredito que a forma que os relacionamentos estão sendo tratados, e pegando esse exemplo que o senhor falou, do quanto a igreja foi mudando, justamente por não querer romper com esse padrão que a sociedade foi entrando, eu acho que isso daqui para frente, se a igreja não der uma resposta, a tendência sim é piorar. Porque a gente vê a sociedade aí que essa semana teve um acontecimento que muita gente compartilhou,
Eu sou completamente contra a esse tipo de divulgação do vídeo lá do policial militar sendo morto. E algumas pessoas, eu vi comentários de pessoas debochando da situação, de gente que falando que pô, era verme, né? Como algumas pessoas chamam o policial. Eu fiquei assim, cara, era um ser humano, velho. Um pai, né? Um marido, um amigo, um filho. E as pessoas ali naquela compartilhando o momento em que a vida dele é ceifada como se fosse algo muito natural. Eu vejo essa situação como parece que a sociedade ela perdeu o senso do absurdo. Ela já não liga mais para o que a família da pessoa vai ligar. Rafa, assim, guardadas as proporções, de uma outra maneira, se você for ver na igreja, rola essa insensibilidade o tempo todo. As pessoas não querem saber, por exemplo, o pastor só toma lambada. Ninguém quer saber que o pastor também é homem. O pastor sente falta. O pastor tem carência. O pastor precisa de amigos. O pastor tem esposa. Pode estar em crise no casamento. Ele vive suas crises. Ele tem filhos. O filho está no mundo. Você está entendendo? E as pessoas só exigem. Então, aí você vê as pessoas falando, comentando sobre um pastor, sobre uma liderança, com uma falta de sensibilidade, sabe? É uma cobrança excessiva. Isso também vamos dizer assim, é uma espécie de, talvez eu pegue até um pouco pesado, uma espécie de homicídio, cara. Uma espécie de homicídio. Vê lá 1 João falando sobre isso. Você odeia o seu irmão, seu homicida. Sim. Então, cara, a coisa vem acontecendo de uma maneira. Por isso eu estou te falando, a sociedade está assim e as pessoas trazem isso. Eu não estou nem falando ainda, Rafa, sobre ideologia, né? Sobre ideologia. O que, para mim, o câncer que veio detonando a população, a sociedade contemporânea, foi o marxismo cultural. Não foi o capitalismo. Eu sei que o capitalismo tem seus problemas. O consumismo exacerbado, o capitalismo tem essa coisa do assim desse consumismo de cara querer mais e mais e mais, tá nunca satisfeito, né? Agora, nada pior que o marxismo cultural, nada pior que o socialismo. Aliás, é ateu, né? O socialismo ele é ateu na sua constituição mais essencial e natural, o materialismo histórico. Então, assim, ele vem detonando com toda a moral contemporânea, cristã, né, ocidental, e vem quebrando um monte de paradigmas que antigamente para nós eram caros, eram valores caros, eram virtudes. Hoje você tem crente hoje defendendo as políticas de esquerda. Hoje você tem o cara hoje defendendo ali o aborto. O cara é crente. O cara defende o aborto. Hoje você vê o crente hoje fazendo coro com o partido de esquerda que não quer mais a polícia militar. Hoje você vê o crente hoje endeusando o seu professor universitário, mas dizendo que o pastor é um burguês autoritário. O pastor que está ali orando pela família dele, está servindo a ele. Está entendendo? Então, essa lesão cerebral social vem acontecendo nos últimos 30, 40, 50 anos. E nós, pastores, não percebemos isso. Nós não percebemos isso. A imoralidade sexual não é só por causa do pecado, tem por causa do pecado, mas ela já passou a ser um movimento ideológico de agenda. Sim. De agenda. Isso é escancarado. Entende? Não é uma questão só da imoralidade, do pecado, não. É além, o negócio é além. Né? Agora nós estamos aí. Então, cara, essa insensibilidade, a gente falou, se a igreja não acordar agora, eu creio que sempre haverá um remanescente, mas de uma forma geral, a Bíblia diz que a igreja vai cair na apostasia. Eu não quero ser um cara desesperançoso. Realista. Pelo contrário, eu vou continuar pregando a esperança, a alegria, a volta de Cristo, mas eu não posso negar que certa parcela da igreja, olha a Europa como é que está hoje. A gente está encaminhando para a mesma situação. Então,
a apostasia, esse esfriamento da fé, cara, tá profetizado, né, cara? Se espera isso. Agora, eu quero estar do lado remanescente, mano. E vou lutar, mano. A gente tem que estar ali com a vasilha cheia de azeite, irmão. Virgem prudente. A vibe é essa. E assim, dentro disso que o senhor falou, sobre a questão das ideologias e tudo mais, eu vejo muito próximo, mas muito próximo mesmo. O quanto que esse negócio é ridículo demais. Eu peguei uma cartilha que me deram um tempo atrás sobre algumas ideias. Não sei se nem aqui na questão do vídeo pode se falar, mas o senhor, que é um bom entendedor do assunto, vai pegar bem rápido do que eu estou falando. Sobre a questão de essa dúvida que é gerada na cabeça de muita gente, principalmente de criança. Criança está crescendo sem saber se é homem ou se é mulher, sendo que a natureza ela é bem específica. E é um negócio que eu fico pensando assim e vendo, pastor, o quanto que isso é ridículo. Ridículo demais. É porque a matemática é simples. 2 mais 2 é 4. Homem e mulher. Parece que nesse cálculo, essa galera está querendo falar que 2 mais 2 é 5. Que 2 mais 2 é 8, é 30. E tem gente que vai crescendo, que está entendendo dessa forma. E quando eu falo assim de gente que está entendendo, muita gente dentro da igreja. E eu, como líder de jovens, né? Estou como líder de jovens na igreja onde eu sirvo, e isso dá um trabalho, mas um trabalho que eu fico olhando assim, caramba, e aí? E de chegar e conversar com algumas pessoas que, querendo ou não, têm uma voz maior, poxa, vamos começar a chegar firme nessa situação. E é o básico da Bíblia. Deus fez um homem e uma mulher. Não tem nem muito o que explicar dentro daquela situação ali. Só que tem gente que parece que tem medo, justamente o que o senhor falou, de entrar em alguns assuntos e não posso falar sobre isso, senão pode magoar fulano, não posso falar sobre esse assunto, senão vai magoar ciclano, e não sei quem vai sair da igreja, uma família pode sair da igreja, e às vezes o momento da pregação, que seria um momento de alimentar o povo que está ali sedento de ouvir a palavra de Deus, meia hora, uma hora de conto da carochinha, de histórias vazias, né? Aquelas, como a Bíblia diz, né? Aquelas fábulas de velha caduca, e de evangelho, nada. E essas coisas vão entrando, e às vezes chegando ao momento de criando raiz dentro da igreja como instituição, é claro. Né? Não da igreja como corpo de Cristo, porque essa sempre vai ser limpa, porque o mestre está sempre podando, aparando aquilo que não presta e moldando a gente segundo o caráter dele. Cara, claro, vou ser genérico agora. O que eu acho que acontece? Cara? Eu acho que chega uma hora que a pastorado, né, os pastores, os líderes, né, que são quem prega, é de quem vem o pensamento, a ideia. O pensamento é que vai reger no futuro os comportamentos da igreja. Então, são as cabeças pensantes, são os pastores. Chega uma hora, cara, que eles estão numa instituição, eles tiram um salário dali, eles não querem mais trabalho. Então, perde o teor profético. Infelizmente, eu compreendo, eu estou falando, me compadecendo muito por um lado. Quando o cara tem um ministério integral, por exemplo, graças a Deus eu sou o primeiro sargento bombeiro, eu não vivo integralmente da igreja. Né? Tem até uma retirada de ajuda de custo, porque a gente tem um custo muito alto ali, né? Mas eu não dependo. Isso é bom, por um lado. Eu admiro os caras que vivem da igreja, mas que não perdem o teor profético, que abre a voz, que fala. Doa quem doer. Mas de uma forma geral, o que eu percebo é diferente. Pensa num cara com uma igreja de 100 membros, ele tira ali o salário dele de R$ 3.000. E aí tem 3 famílias ali que estão com homossexual.
Ele sabe a entrada dos caras. Sabe? Ah, pastor, mas aí é falta de fé. Eu não quero julgar aqui o que seja, eu estou compreendendo. O cara talvez dando caminhando mais 1 milha, 2 milhas, tentando, orando por trás. Então, eu acho que, infelizmente, tem essa situação também. Com relação à ideologia de gênero, cara, é um absurdo. É um absurdo. E é mais absurdo ainda a igreja não falar nada. É mais absurdo ainda vocês, líderes de jovens, não falarem nada, não estudarem o assunto, não se aprofundarem. Entendeu? Uhum. Eu tenho certeza, se eu botar vocês agora, líderes de jovem aqui, quem de vocês esse ano leu um artigo científico sobre ideologia de gênero? Se tiver um, eu vou... Fui obrigado a ler. Então, Para dar uma resposta que eu não sabia o que falar. mas galera, não lê, mano. Não lê. Realmente, pega lá artigo científico. Compre um livro, fale, que trate do assunto. Você vai ter que olhar um pouquinho sobre o que está rolando, um pouco do assunto. Tem pastores norte-americanos já escrevendo sobre isso já há um tempo. Com muito cuidado, com muita seriedade. É um absurdo a gente não parar para conversar sobre esses assuntos mesmo, mesmo. E aqui, como a gente não sabe quem vai acessar isso aqui, eu vou te falar duas coisas. Primeira, eu sei que há pessoas que sofrem, rapaz, com a tendência homossexual. E não é conversa fiada, não é, como é que eu vou te dizer? Não é sem vergonhice, sem vergonha, que a igreja às vezes fala logo isso, né? É. Logo julga o cara. Não, realmente o cara, ele tem uma atração para o corpo masculino, ela tem uma atração para o corpo feminino, tem algum fenômeno subjetivo acontecendo. A pessoa precisa de ajuda, ela não encontra na igreja essa ajuda. Porque a igreja, ela é incrível. A gente quer logo botar na conta do demônio, rapidamente na conta do pecado, e não sabe conversar e aceitar a pessoa. Que às vezes, Rafael, a pessoa só de falar e conseguir se colocar para alguém já ajuda demais a pessoa. Sim. Entende? Eu não vou negar que há pessoas vivendo isso, uma luta interna, assim como alguém está vivendo uma luta com a vontade de pegar todas as mulheres. O cara é hétero, o cara é casado, o cara não aguenta ver um rabo de saia. Uhum. Ele vai pegar todas as mulheres? Ele vai sair por aí com todo mundo? Não. Ah, então, se eu sou homossexual, é de Deus, eu vou ficar com homens? Meu Deus do céu. É claro que a Bíblia condena. Então, em primeiro lugar, é uma luta que todos nós temos. A luta sexual, quer seja heteronormativa ou homonormativa. Ponto. Não é porque eu tenho um desejo que ele por si só essencialmente é natural. Não posso naturalizar a coisa. Porque nem sempre o homem vive para o prazer, mas sempre ele vive pelo dever. Sim. Então, eu vou falar como psicólogo, cara. Tem uma parada que o Freud detonou com o Ocidente. Essa coisa do prazer. Essa coisa da não pode reprimir. Isso é Freud. E detonou com a sociedade. Rafael, a sociedade, se ela usar só da liberdade, a liberdade gera ditadura. Todo o excesso de liberdade vai chegar uma hora que você vive uma ditadura. A liberdade, ela é a face da outra, ela é a mesma moeda e na outra face tem outra palavra, responsabilidade. Não há liberdade sem responsabilidade. Porque tudo que você escolhe, Rafael, tem consequência. O boleto chega, filho. E as pessoas pensam que não, é só liberdade. É só liberdade. Então fica aquele discurso bonitinho de minoria, ai, tão gostosinho, soft,
tão bonitinho, ai, que prazer, ai, que gostosinho, ai, experiência. Ai, e aí a pessoa vai carregando. Quer ver só, Rafa? Deixa eu te fazer uma pergunta que ninguém fala, ninguém faz essa pergunta, não sei se você já pensou nisso. Como é que protege do HIV duas lésbicas? Não entendi. Como é que protege-se do HIV duas lésbicas? Elas não pegam? Acredito que sim. Mas tem camisinha para lésbica? Não. A quantidade de bissexual que tem dentro da igreja jovenzinha ficando com outro rapaz e está com AIDS. O cara nem sabe que está pegando. Não. Eu Sabe por quê, conheço Rafael? pessoas Por causa da próximas que estão liberdade. Não é passando liberdade. por essa situação. Liberdade. Verdade. Sou livre. É. Teve uma Sou pessoa que falou para livre. mim, eu sou espírito livre. Eu Isso. falei, mas o espírito livre ele é escravo de outra coisa. É escravo do prazer. É escravo do prazer. Aí que tá. Sabe quem é isso? Sabe quem é assim, Rafael? Eu comecei falando, a gente chegou no mesmo lugar. Sabe quem é isso aqui? Sabe quem é esse espírito livre que ela está falando? Animal. Sim. Ó, lembra que eu falei? O ser Uhum. humano se animalizou. O animal ele só tem duas dimensões, biológica e psicológica. Ele só vive em torno do instinto e do prazer. Comer, dormir, sobreviver e ter prazer. O ser humano é o único que pensa no que está fazendo. Ou O ser deveria. humano é o único que carrega responsabilidade. Mas o homem contemporâneo hoje, o jovem hoje contemporâneo, está achando que ser um ser humano é ser alguém como um animal na rua, igual o cachorro pegando a cadela no meio da rua. Verdade. Desculpe o termo pesado, mas é Mas mais é, ou menos a mas sensação é que a eu tenho realidade. com essa galera. É bem. Isso que o senhor falou realmente vai mostrar a situação que a gente está passando, a situação que a gente está vivendo. E eu me recordo que há meses atrás, eu junto com outros amigos líderes de juventude, a gente entendeu esse grande desafio. Porque, assim, eu vejo o seguinte, essa galera ela é muito diferente. Aquela geração de tudo, o porquê, tudo vai questionar e tudo mais. E a gente precisa ali, né, com um jogo de cintura pautado na palavra de Deus, ter uma resposta para as questões. Também não ir para o outro extremo, tem que ser assim e pronto, e acabou, porque com essa galera eu vejo que não dá para se comunicar dessa forma. Essa geração já foi, já passou. E como o senhor falou sobre essa questão dessa galera vivendo como animais, eles acham que são o dono do mundo. Esse era um pensamento que meus avós falavam para mim, que era muito de adolescente, né? Adolescente é muito rebelde, adolescente é muito acha que é dono do seu nariz. Então, o adolescente ele sempre vai achar que, que é o centro do mundo e tudo mais, que ele pode viver da forma que ele quer. Tá, beleza. Mas tem uma galera que já é mais velha que está vivendo essa mesma situação. Parece um pessoal Adolescente de 30 ainda aí, né? que não cresceu, poxa, os caras, não, eu sou espírito livre, né? É um termo que eu venho ouvindo muito de uns 2 meses para cá com algumas pessoas. Não, eu sou espírito livre, eu não nasci para ser amarrado. Eu sou espírito livre, eu não nasci para viver preso. Só que essa galera não consegue entender que eles vivem de uma forma amarrada, vivem de uma forma presa, como o senhor falou, escravos do prazer, né? Dessa questão de a busca de satisfazer as suas vontades e famílias sendo Rafael, destruídas. desculpa te interromper. Estava falando isso pro meu filho aqui. Qual é o prazer? Eu falei assim, cara, qual o prazer você acha que foi te ter? Você só me trouxe prejuízo. Pô, tu nasceu, parei de dormir direito, só gastei dinheiro, tu me dá trabalho até hoje, tu vai me dar trabalho a vida toda. Como é que eu consigo ainda cuidar de você? Como é que eu consigo te amar? Como é que eu consigo continuar sendo um pai? Porque eu tenho prazer? Eu não tive prazer em perder noite de sono. Quem é que tem prazer em perder noite de sono?
Quem é que tem prazer em ficar em casa esperando o filho que não sabe onde ele está na rua? Mas você tem dever. Muitas e muitas e muitas vezes, Rafael, na vida, o que prevalece é o dever. Se o cara viver apenas baseado em busca de prazer, ele se animalizou, ele se coisificou. O melhor termo é animalizou. Porque é assim que os animais vivem. Tá aqui o meu cachorro aqui, ó. Só vive atrás de mim querendo coisa para comer. O ser humano não, ele para e pensa. Ele para e reflete na vida. O ser humano, quando ele vive só na horizontalidade, ele se animaliza. Ele precisa viver a verticalidade. Sim. Eu não estou falando de Bíblia. Sabe o que eu estou falando aqui para você? Viktor Frankl. Estou te falando do pensamento do Viktor Frankl, um psiquiatra que viveu nos campos de concentração, o pai da logoterapia, contemporâneo de Freud. Agora, vê se isso não é Bíblia. Com certeza. Um bobão que acessar aqui, de repente não achar que eu estou aqui falando só de lá, o religioso, o pastorzinho. E vai ter. Ah. Já teve, não vai ser diferente. Então, assim, a gente... A jogada da galera hoje é essa. Então, o cara quer passar a língua em todos os sabores para experimentar toda a vida, porque isso é espírito livre. Isso é, na prática, experiência própria. Isso é a pior burrice, a maior burrice que existe na vida do ser humano. Aí, sabe o que gera? Depois, Paulo falando aos Coríntios. Lembra que Paulo fala? Agora eu vou usar a Bíblia, né? Paulo falando aos Coríntios. Coisas que a gente hoje sente vergonha quando lembra. Verdade. Vai ter um monte de gente depois, quando já tiver tudo frouxo, com 50, 60 anos, dentro da igreja, vai ter vergonha. Não vai conseguir nem falar o testemunho. É uma situação... A galera não pensa no amanhã. O pessoal está muito momentâneo. A galera está pensando muito no aqui e agora e amanhã. Tem gente que... Eu já ouvi gente falando isso. Amanhã não sei nem se vai chegar. Então eu vou viver intensamente o presente, porque o futuro... Ainda tem a ousadia, né? O futuro a Deus pertence. E eu falo para algumas pessoas, cara, isso não te assusta? Você não tem um temor dessa situação? O futuro a Deus pertence? Cara, lá no final, só tem dois caminhos, brother. Não tem um terceiro, não tem um quinto. Não, não, mas eu confio em Deus e para mim tá tranquilo. Estou usando lá meu negócio, estou chegando em casa alto pra caramba, tenho a minha mulher e tenho mais 5 na rua. E Deus sabe, né? Deus entende as minhas necessidades. Meu Deus do céu. Eu até brinco com alguns amigos, né? Claro que eu não vou falar nome por questão de ética, mas ter uma mulher já dá uma dor de cabeça do caramba, ter 5, velho. Meu Deus do céu. Não dá, Meu não tem Deus do céu. condição. E é um negócio que, assim, eu falo com o senhor que tem uma liberdade, a gente brincando, rindo e tudo mais, só que é algo que me assusta muito. Hoje eu tenho 29 anos e, sei lá, daqui a 5 anos, 6 anos, quando tiver que começar a criar um filho, eu já tenho hoje um certo temor de como vai estar o padrão moral da sociedade lá na frente. Que no meu tempo ele já é muito baixo, quase no chão. E eu costumo dizer que talvez daqui a 5 anos alguém vai pegar, vai ficar cavando para ele descer além do chão, de ser um negócio muito, mas muito ruim. E de chegar e falar, poxa, ensinar para o filho, olha, você é homem. Pô, mas na escola meus coleguinhas estão falando que eu não tenho que saber o que eu sou. O tempo vai me mostrar o que eu sou, as minhas escolhas, as minhas preferências. E eu fico assim, eu converso muito isso com a minha namorada. Eu fico, amor, como é que vai ser lá na frente? Ela até brinca, eu não quero nem pensar agora, deixa quando estiver lá, a gente vai se preparando para chegar na hora e ter uma boa base, porque vai estar muito pior do que está agora. Aí entra aquela pergunta que eu sempre fico me fazendo. E a igreja? Como é que a igreja vai responder a essa situação? Como é que a igreja vai chegar e
vai falar, não, ó, isso está errado. Porque o que eu vejo na prática, pastor, é de muitos membros e de muitas pessoas, né? Vou chamar assim para a galera poder entender da classe do Senhor, né? De pastores e tudo mais, que realmente estão nessa questão, alguns no medo, como o senhor deu o exemplo do cara da igreja pequena que tira o salário e fica naquela, né, de se colocar no lugar dele, de entender a dificuldade que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não fala porque realmente tem medo. Ou está despreparado, não consegue mesmo, não sabe. E alguns porque concordam. É, Ainda tem essa questão de é. chegar, assim, tem Tem pessoas... gente atualizando a Bíblia aí, né? Bem fala. Eu já tive professores no seminário, né, de uma denominação aqui do Rio de Janeiro, que... Eu já vi umas aulas suas de um marxista dentro do seminário, que alguém já me mandou o áudio. Eu tô ligado. Aquilo ali, desculpa o termo, aquilo ali é um vagabundo travestido, aquilo ali é um herege vagabundo travestido de professor de seminário teológico. Aquilo ali, se o diretor do seminário não atuar, aquilo ali vai arrebentar com a denominação inteira daqui a 10 anos. Mas eu vou falar isso para o senhor. O motivo de eu perder o tesão de estar na classe, na sala de aula, para poder aprender e me formar, é justamente esse. Isso não faz sentido para mim. E várias vezes eu perguntava, poxa, o sílabo está aqui, os assuntos são esses. Isso que o senhor está falando, isso que a senhora está falando, que tinham mais de uma pessoa, né? Falei, não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Pô. Eu não vim aqui para entender do marxismo, eu vim aqui para entender a história da Reforma Protestante. Diferente. Não, mas é que está tudo interligado. Aí eu fiquei assim, mas aonde que isso está interligado? Isso não faz sentido nenhum. Os caras são sinistros, dão um jeito de encaixar, cara. Aí isso não tem como de chegar e querer comparar e falar, não, tá vendo como é que isso aqui parece? Tá vendo como é que essa visão de Marx aqui é parecida com a visão de Paulo, com a visão de Lutero? Eu ficava assim, da onde que essa pessoa tirou isso? E esse cara e essa mulher estão na frente dando aula, ganhando dinheiro para falar um monte de besteira. Eu fico, não, cara. Me coloca lá Cara, na eu vou frente te para ler falar um uma. livro e tá tranquilo. Essa hora tinha que levantar um Finéias aí e cravar uma lança nele. Mas a questão ali, pastor, era muito além daquilo ali que acontecia na sala de aula. O senhor tocou da pessoa, eu sei quem foi a pessoa, eu sei da situação, vivi a situação junto, né, com um amigo de turma. E é coisa de gente muito grande. Muito, 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 muito grande, que compartilha dos mesmos pensamentos. E a questão da politicagem dentro de determinada instituição é algo ridículo, para não usar um outro termo, com medo até de o vídeo não poder subir, mas é horrível, horrível, horrível. E a gente que está se formando, a gente que é a questão da nova geração de ministros, a gente precisa ter base bíblica e não uma base ideológica. E a base da igreja é a Bíblia, não uma ideologia. Aqui, Rafael, eu estava hoje dando uma lida, eu peguei esse livro aqui para dar uma. Já estou recebendo um tempo, né? Hoje eu tenho vontade de pegar ele. Uhum. 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. É maneiro o título, interessante. Aí, olha o que ele diz aqui no começo. Ideias têm consequências. Não há nada tão absurdo, caçoava Cícero, filósofo e estadista na antiga Roma, que não possa ser dito por um filósofo. Aí ele está dizendo aqui que ideias vão ter as suas consequências. Por exemplo, olha só, rapidinho. Se dermos uma boa e sóbria olhada nos efeitos horríveis dessas ideias mortíferas
só poderemos chegar a uma conclusão. Há livros que realmente estragaram o mundo. Livros sem os quais estaríamos bem melhor agora. Isso não deveria ser nada chocante, exceto aqueles que não creem que as ideias têm consequências. O eminente ensaísta escocês Thomas Carlyle, também filósofo, foi repreendido uma vez num jantar festivo, porque não parava de tagarelar sobre livros. Ideias, Sr. Carlyle. Ideias, nada além de ideias, ele respondeu. Houve uma vez um homem chamado Rousseau, se liga agora, que escreveu um livro contendo nada além de ideias. A segunda edição foi impressa na pele daqueles que riram da primeira. Carlyle estava certo. Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro que inspirou a crudelíssima Revolução Francesa e coisas ainda mais destrutivas depois dela. O bom senso e um pouco de lógica nos advertem que as ideias têm consequências. Então, mais ideias têm mais consequências. E ainda mais óbvio, mais ideias escritas em livros tornam-se muito mais duráveis, infectam gerações e mais gerações e ampliam a miséria do mundo. O primeiro livro que ele vai colocar aqui, ele vai fazer uma crítica, é O Príncipe Nicolau Maquiavel. Aí, ó, Maquiavel. Portanto, é necessário para um príncipe, se quiser preservar-se no poder, que aprenda a ser hábil em não ser bom. E aí vai. Livro interessante, vou comprar atrás, vou comprar para mim. Pode pegar, que ele vai te dar um panorama assim dos principais livros. Você imagina se, depois do que nós vimos na União Soviética, pós o stalinismo, né? Depois a União Soviética ali, até a queda do Muro de Berlim, quando veio à tona todo o estrago do comunismo, pessoas putreficadas, famintas, morreram milhares e milhares de mulheres, de pessoas com fome, né? Famílias com fome. Devastou a China maoísta. Há números, mais de 100 milhões de pessoas morreram pelo comunismo. O Holodomor, né? Aí você olha assim e pensa, meu Deus, se não tivesse sido escrito o manifesto do Partido Comunista, será que teríamos chegado a esse ponto na humanidade? Sacou a ideia do livro? Uhum. Como é que ideias mais traz consequências mais na humanidade? E é o que nós estamos vivendo hoje. E assim, uma geração que tem acesso a uma ideia, que não tem o filtro de ver se aquela ideia ela é positiva ou negativa para um todo. E ela pega isso como verdade, ela passa para outra geração, aquela geração também não faz a mesma leitura, de falar isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Já sai comendo tudo, já passa para outra e vai passando um pensamento ruim, né? Vamos dizer assim, de geração em geração, e até uma hora que para uma geração aquilo vai ser verdade. Spurgeon, ele, um sermão, ele diz sobre isso, que os erros que a igreja de hoje, do tempo dele, estão tolerando, a próxima geração ela vai absorver como verdade. E daquele erro ela vai passar para a próxima geração pior ainda. E assim vai, e chegou o mundo. Perfeito. 2020. Spurgeon, né? Spurgeon, né? Sinistro. Então isso. Entendeu por que eu chamei o cara de vagabundo? Sim, sim. O que um cara desse está fazendo dentro de uma instituição educacional religiosa, de formação de pastores, de líderes, com essa ideia de jirico, que é ateia, sim, cuja sua base filosófica é ateia. E como é que um diretor desse permite um cara desse aí? Foi um dos motivos que eu não fiz tanta questão de ficar. Porque uma coisa assim, é saber aonde você consegue ganhar uma luta. Então, por ver que você só tem voz, de certa forma,
Você só ganha visibilidade a partir do momento que você vai subindo de níveis, né? Subindo degraus. E uma coisa é a galera ouvir fulano de tal, formado em não sei o quê, tem um título de não sei das quantas, e ouvir, como chamaram uma vez, o moleque que senta no fundo da sala, que pergunta as coisas o tempo todo. E eu, pô, beleza, então... eu não sei, eu cheguei um tempo a achar que isso foi covardia da minha parte. Eu conversei bastante com a Rebeca sobre isso. Me achava muito covarde em relação a isso. Pô, tô sendo covarde de estar fugindo, tô sendo covarde de não querer estar ali e falar alguma coisa, só que não tinha muita saída, não tinha para onde correr. Não... Não, e outra coisa, o que tu tá ganhando ali, cara? Pelo amor de Deus, o dinheiro que tu tá gastando ali, vai comprar um livro e vai estudar, cara. Eu até brincava muito com alguns amigos do seminário, quando estava fazendo presencialmente, sobre essa questão. No videogame, quanto maior o inimigo maior o XP quando a gente vence. Só que tem momentos, tem fases que é bom a gente desligar o videogame e ir para outro jogo, pô. Porque tem situação que tu não tem como ganhar, tu não sabe como brigar, tu não sabe como fazer aquilo ali e não vale a pena. Às vezes o jogo é ruim e não vale a pena o tempo, não vale a pena o dinheiro e você pode ir para um jogo melhor. Então é bem essa situação. Só para fechar o assunto do livro, vou ler para você quais são os livros. Estragos Preliminares, Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Discurso sobre o Método, de René Descartes. Leviatã, de Thomas Hobbes. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Jean-Jacques Rousseau. 10 grandes estragos agora. Manifesto do Partido Comunista. Utilitarismo, de John Stuart Mill. A Descendência do Homem, Charles Darwin. Além do Bem e do Mal, Nietzsche. O Estado e a Revolução, Vladimir Lenin. O Eixo da Civilização, de Margaret Sanger. Minha Luta, Adolf Hitler. O Futuro de uma Ilusão, Sigmund Freud. Adolescência, Sexo e Cultura em Samoa, de Margaret Mead. O Relatório Kinsey, de Alfred Kinsey. Aí, Menção Desonrosa. A Mística Feminina, de Beth Friedan. Tá bom? Tá bom. Eu já vejo os comentários do corte que eu vou separar desse trecho da nossa conversa. Nego tacando pedra, falando pra caramba, vamos cancelar. Mas para você que tá assistindo esse vídeo completo ou assistindo o corte que vai ser esse assunto, cara, o meu compromisso de fazer esse canal é com a verdade do Evangelho, não é de fazer nada para agradar as pessoas que não concordam. Você é livre para ficar ou sair. Então, que Deus te abençoe. Se você não quiser mais assistir, desculpa, eu não posso fazer nada. Aqui é Cristo e Marx prostrado diante dele, dizendo: Ele é o Senhor. Eu vejo assim, mestre, que essas questões assim, elas são muito importantes mesmo da gente entrar, né? Eu já sabia antes de começar esse bate-papo que esse assunto naturalmente ele ia chegar, porque não tem como fugir, entendeu? Porque eu conheço as pessoas, vamos dizer assim, né? Que eu chamo para conversar. Eu sei que teve gente que não ia entrar nunca sobre esse assunto, o senhor já sabia que a gente ia entrar nisso, naturalmente, sem problema nenhum, sem mistério nenhum. Eu compartilho dos posicionamentos, né, que o senhor colocou. É o que eu sempre converso com as pessoas que estão mais próximas. Teve uma pessoa até que comentou comigo uma vez: eu vou até já explanar mesmo, mas, é claro, não citando o nome, porque isso é antiético para caramba. Uma pessoa próxima a mim, da minha família, chegou a comentar: mas o posicionamento dele na internet é um negócio muito agressivo, eu não gosto e tudo mais. Eu falei: cara,
é a forma que cada um passa, é a forma que cada um expõe o seu pensamento, né? Eu vou usar um termo aqui, não sei nem se pode, mas não sei se vou usar assim mesmo. Nessas questões eu sou um pouco cagão, não sou tão direto, né, como o senhor é em alguns assuntos. Eu até entro, que eu gosto de entrar, porque eu gosto muito de ouvir o que a pessoa está achando, para poder ficar, às vezes, pensando, caramba, que viagem é essa que a pessoa está tendo pensamento, mas vou dando uma volta gigantesca para chegar no final de tudo e, poxa, eu acho isso daqui. Só que, assim, independente da forma que se chega à opinião, independente da forma que se chega e falar eu acredito nisso, o importante é que a ideia, né, a ideologia, vamos dizer assim, ela precisa ser falada. Eu costumo dizer para as pessoas que estão mais próximas que a ideologia que rege a minha vida é a ideologia segundo as Escrituras. É o que me desmonta, é o que me arrebenta, é o que me fala a todo momento que eu preciso melhorar, que eu preciso ser moldado a cada dia à imagem e à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que é contra isso, não tem como concordar. O senhor citou uma série de livros aí, desse livro que eu já amo muito, sem comprar e sem ler. Eu já vou correr atrás dele hoje, para me dar de presente de aniversário. E, e realmente é isso, essa questão das ideias, né? As ideias ruins que as pessoas sem filtros, e talvez por uma situação, e aí a gente volta a dar um pulo lá no assunto lá de trás, por conta da sociedade estar vivendo como um verdadeiro animal, ela não para pensar naquilo que é bom e naquilo que é ruim e sai comendo tudo que está na frente. É igual um cachorro que mora na rua, né? Mal comparando. Cara, tem um lixo, que ele vai comer o lixo e vai comer a comida bonitinha que tem ali. O porco, o próprio animal, o porco, que você dá o banho, ele volta para a lama e se suja na lama de novo, porque ama a lama. Isso é... Desculpa insistir, Rafael, mas essa ideologia marxista ela é tão porca que você não vê uma imagem de um conservador dando uma cagada em cima da foto de um presidente numa rua, como aquela professora que fez. Aí eu te pergunto, se isso não é se animalizar, se não é uma ideologia que te animaliza, eu não sei mais o que é ser um animal. É bem... Que faz com que dois homossexuais, vai lá, um urina na cabeça do outro, tal de Golden Shy, né? Não lembro agora o nome da cidade, e lavando com o xixi do outro, urinando na cabeça do outro. Se isso não é ser um animal, eu não sei mais. Eu não sei falar com jeitinho sobre isso. Como é que se fala com jeitinho sobre isso? Eu não sei. Eram dois homens se amando. Não sei. Não tem Estavam como com falar isso, carinho. Ele estava ajudando o outro a lavar o seu cabelo com seu porque ele não tinha água em carinhoso, casa. o seu xixi amoroso e carinhoso. A professora estava se manifestando com uma bela cagada cheirosa na cara do jornal do Bolsonaro. Ali, desculpa o termo, sabe? Não, Mas eu não sei. Entende? Olha o símbolo, olha as imagens. sim. Entende? É onde as ideias, olha que ponto essas ideias chegaram na sociedade. E agora é uma sociedade que está defendendo pedofilia. Eu acompanhei algumas situações na Incesto, internet sobre isso e Rafael, incesto. é absurdo. O direito da mãe casar com o filho casar com a mãe, transar, constituir família. É, Se isso não é um ataque aos valores do reino, valores cristãos, só há uma possibilidade de haver um ataque nessa dimensão. É o niilismo puro. sim. É o absurdo de não existir sentido na vida. Não há Deus, eu sou um pó
E essas ideias que nortearam a sociedade ocidental são ideias toscas de pessoas que manipularam a sociedade nos últimos 2000 anos. Aí o cara embarca nessa. Aí toma mijada na cara, caga no chão, aceita incesto, acha que é tudo, acha que é toda forma de amor, incesto está dentro das formas de amor. Então, o homem se animalizou. Eu espero que você que esteja vendo, chegou até aqui, é isso. Eu estou falando com o maior amor, com o maior carinho. Não estou falando uma coisa assim, sabe? É para chocar, para ver se você acorda. Você não é animal, você é a imagem e semelhança do Criador. Ponto. E esse Criador ama você. Revelou Jesus, morreu numa cruz para perdoar os nossos pecados. Aquele que crê é salvo para sempre. E agora é a nossa maior esperança. Não há humanidade sem transcendentalidade. Verdade. E eu acho que assim, a galera que está assistindo tenha um filtro, né, de entender que tudo aquilo que a gente está conversando aqui, todos os assuntos que nós entramos, não é nada para o mal, é Não. sempre para o bem. Porque nós estamos. Essa conversa aqui, esse bate-papo, são dois cristãos, cada um aqui dentro da sua responsabilidade diferente dentro do reino, mas que adoram o mesmo Deus, crê no mesmo Cristo e acreditam piamente na mesma verdade que é a Bíblia. Então, você que está assistindo, que não concorda com a que a gente está falando, não seja um animal. Para, pensa, Pesquisa o que a gente está falando, Rafael. reflita, pesquisa o que a gente está conversando. Pesquisa, vê se é isso. Vai lá, estuda, dá uma olhada, né? Procura. Não vai acreditando na gente, não, mas vai lá e pesquisa. Que é bom. E eu acredito que Deus vai falar muito com você dentro da sua pesquisa, dentro da sua curiosidade de entender. Esses caras estão falando um monte de besteira, estão falando tudo errado. Eu vou correr atrás. Aí daqui a um tempo uma pessoa está dando testemunho. Estava vendo o corte da página aí, um jovem teólogo, lá com o Rafael e com o pastor Sérgio. Fui pesquisar sobre o assunto X, li a Bíblia, me converti. Amém. Já foi. O objetivo já foi cumprido. Então não tem mistério. Pastorzão, a gente já está aqui há bastante tempo. Haja corte, hein? Vai ser, e olha, vai ter muito corte, e esses cortes aqui, só corte polêmico. Já tem tudo anotado aqui no papelzinho já, o tempo, os assuntos, tudo direitinho. Eu vou varar a madrugada de hoje fazendo isso, mas vai valer a pena. Vou pegar uns aí para mim, vou botar no meu canal. Vai ser bom pra caramba. Pô, com certeza. É uma honra você estar compartilhando essa situação, né? E a gente precisa encerrar por conta do tempo aqui que a plataforma dá para a gente também. Eu costumo brincar com os convidados o seguinte: a plataforma ela tem um limite e toda conversa ela ultrapassa muito do limite. Então, eu já mandei até e-mail para saber se está tendo algum erro e a resposta foi o seguinte: a gente não consegue entender. Então, eu já consegui mais ou menos entender o que está acontecendo nesse negócio aqui. Então, não tem como parar. É continuar, é prosseguir, é avançar. E muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz com o sim do senhor. Agradeço. Eu conversei quando eu falei para a Rebeca, falei, pô, seja ponte aí para falar com o pastor Sérgio e tudo mais, para participar. Ela até brincou, ela não, fala você direto, ele te conhece, dá seu jeito. Eu falei, caramba, e agora? Mas muito obrigado mesmo aí pela participação, senhor. Né, como disse lá no começo, é uma das pessoas que tem muita importância na minha vida. Eu costumo dizer que as minhas referências não são as pessoas que estão na televisão, na internet ou nos livros, porque essas pessoas eu não conheço de perto. Eu costumo dizer que as referências que eu tenho são as pessoas que eu tenho contato, porque é a ideia do ser humano, né, de ter contato um com o outro. Né? E assim como outras pessoas, o Senhor também faz parte desse grupo Obrigado. de referências que eu tenho. Obrigado. E, pô, vamos junto, mestre. Faz as Você considerações aí. Você só está me devendo uma visita lá na igreja, mas tudo bem. Não é que eu fujo, não. É que eu esqueço.
Isso muito, muito, muito. Tu tá com medo de chegar lá e não querer sair, né? Pô, foi Deus purinho agora. Ah, Mas vou sim, pode deixar. valeu. O TDAH me impede um pouco, às vezes eu esqueço muito rápido das coisas. Leva a varoa lá para eu conhecer. Vou marcar com ela direitinho, pode deixar, a gente vai lá assim na quarta-feira. Aí faz as Tá, considerações Jordan. para a gente poder terminar. Tá, beleza. Então, galera, a gente está encerrando aqui mais um Papiando a Palavra. Esse é o número 7. Muito obrigado você que teve total paciência de ficar aqui até o final. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com a galera, com seus amigos, com seus familiares, com a sua igreja. Se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante para fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Conto muito com a ajuda de vocês, com a oração de vocês. Esse Papiando a Palavra aqui, eu tenho certeza que ele vai render muito assunto. Eu já consigo contemplar o quanto de assuntos que ele vai render, seja para algumas pessoas positivo e para outras negativas, não importa. Isso aí eu não me preocupo muito com essa situação, mas que a vontade de Deus seja feita. E, Pastor Sérgio, tem algum recado para deixar para a galera aí, para a gente terminar? Agradeço, Rafael. Agradeço aí. Espero que tenha sido bem cooperativo aí para ajudar a galera, trazer alguns entendimentos, algumas elucidações. E o desafio foi grande, mas acho que deu para abençoar aí. Amém. Valeu. Galera, fiquem na paz. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Vamos pregar o evangelho e não esqueça, vamos com tudo.